No Brasil, a gente já ouve falar sobre rumores de uma nova Constituição. Tudo isso por causa da questão da condenação em segunda instância. Então, eu vou fazer aqui nesse vídeo alguns comentários sobre a importância desse assunto, até sobre a gravidade dele. E, para fazer isso, no primeiro momento, vou colocar de lado essa questão aí do debate sobre possibilidade de condenação em segunda instância, para dizer primeiramente o seguinte: que uma Constituição representa um momento político muito significativo. Representa uma escolha política profunda, abrangente e muito ampla de um povo. O momento em que esse povo escolhe as suas estruturas, as suas instituições. Então, é um momento ah, de uma decisão política institucional muito profunda. E normalmente isso acontece em momentos históricos significativos em que houve tal esgarçamento do tecido social, do tecido institucional, uma tal ruptura, que entende-se que é necessário que se faça uma nova Constituição para refundar as bases de uma nação. Então é como reconstituir o pacto social. Agora, no Brasil, não se passa nada que possa justificar uma medida como essa, ou seja, apesar de vivermos sempre as instabilidades de um país com todos os problemas que tem, por exemplo, o Brasil, um país ainda em desenvolvimento, não acontece nenhum tipo de turbulência de tal magnitude que possa representar ou justificar a ideia de se fazer um novo pacto social, uma nova Constituição. Então, ao contrário disso, eu entendo que nós devemos zelar, neste momento, pela regularidade das nossas instituições, para que elas possam operar e continuar operando de maneira regular, para que exista a separação de poderes e para que um poder continue a ser o freio do outro, para que existam os mecanismos de freios e contrapesos. É nesse sentido que nós devemos trabalhar, no sentido de zelar pelas instituições que são ainda muito recentes no país, instituições ainda muito novas, né? Pensando aí na nossa jovem democracia ainda. Agora, tudo isso nos leva a uma questão importante, que é defender as instituições como sendo a representação de um governo de leis frente a um governo de arbitrariedades. Isso nos leva aí a um pensamento muito antigo no mundo da filosofia. Se a gente for resgatar aí pensadores clássicos ali na antiga Grécia, você vai ver que esse debate entre um governo de leis e um governo de homens é um debate muito antigo. Você pega, por exemplo, dois grandes filósofos representativos desses pensamentos, que são Aristóteles e Platão. Então, por exemplo, Platão, ele trazia a ideia de que o governo deveria se dar predominantemente por meio dos reis filósofos. Então, aqueles iluminados que poderiam, então, conduzir melhor os rumos de uma nação. Então, aí com uma certa ideia de arbitrariedade. Já Aristóteles, ele se prendia a um outro conceito, que era a ideia de que nós deveríamos ter um governo mais pautado por regras objetivas, pelas leis, e, portanto, a um reflexo das instituições. Nesse debate filosófico aí, eu confesso que eu sou mais partidário de Aristóteles. Também entendo que as instituições são, num Estado democrático e de direito, o lugar onde a gente deve depositar
a nossa maior confiança e devemos trabalhar para que essas instituições possam funcionar. Agora, o que acontece no Brasil é uma outra coisa, é um problema que talvez venha exatamente dessa dualidade, desse antagonismo. Porque, para mim, não se passa no Brasil, nesse momento, nenhuma turbulência social de tão grande magnitude, para a gente falar numa nova Constituição. Por outro lado, pode estar acontecendo o seguinte: dentro das instituições pelas quais nós devemos zelar, pode estar acontecendo de que homens, né, que se acham, se intitulam como grandes pensadores e filósofos iluminados, estão tomando esses lugares da República para agirem com arbitrariedade de dentro desses poderes da República. Então, isso é um grande perigo que nós devemos ter cuidado, porque não se pode confundir as instituições com as pessoas. Por outro lado, não é possível abstrair da ideia de que dentro das instituições existem homens. E, portanto, zelar pelas instituições é fazer uma separação e até mesmo nos insurgirmos muitas vezes contra decisões. Nos insurgir no sentido não de rebelião, mas no sentido de criticar, né, e cobrar das autoridades públicas que elas não ajam com arbitrariedade ou por outros interesses que não sejam o bem-estar da nação, o bem-estar comum e daqueles que são os titulares do poder, né, do povo. Então, o que eu acredito que é importante é, primeiro, fazermos essa separação e, então, trabalhar para zelar pelas nossas instituições, ao mesmo tempo em que somos capazes de sermos críticos daqueles que tomam os poderes da República com arbitrariedade. E aí eu retomo a questão da condenação em segunda instância, porque, veja, não é razoável que o Supremo Tribunal Federal, na figura de homens que ocupam aquelas cadeiras, mudem uma jurisprudência tão importante 80 vezes a cada 2 anos. Obviamente estou sendo aqui irônico, né? Fazendo aqui um exagero, mas é isso, né? Mudanças constantes causam instabilidade jurídica e a sensação de que há arbitrariedade. E essa sensação de que há arbitrariedade chega até a população, causando uma revolta e muitas vezes um esgarçamento dessa fina tessitura, desse tecido fino que é a sociedade. Então, daí sim podem surgir cenários de turbulência. E nós devemos ter cuidado com isso. Não é razoável também, veja, nós devemos zelar pela nossa Constituição, sim, mas isso não significa dizer que nós devemos entender que essa Constituição foi escrita pelo dedo divino, né? Obviamente ela foi escrita por homens, muitas vezes até com tecnias na sua redação. Então, dizer que nós não precisamos de uma nova Constituição, mas isso não significa dizer que ela não precise de reparos pontuais que venham a melhor atender os anseios da sociedade e a evolução que a própria sociedade faz. Então, dizer, por exemplo, hoje, que após um julgamento em 2 instâncias, especialmente para aqueles homens que hoje são os barões da República, que estão espalhados em diversos partidos e que usam dos poderes de que foram revestidos para praticar corrupção e que, levados a julgamento em 2 instâncias, esses homens não estão ainda aptos, quando condenados, a começar a cumprir uma pena, me parece isso totalmente na contramão do que a sociedade necessita hoje, né? Da complexidade da sociedade moderna, da demanda social legítima. Então, o que entendo que deva ser feito é, de alguma forma, atualizar o ordenamento jurídico para atender os anseios daqueles que são os soberanos da nação, o povo. Agora,
Isso não significa dizer que nós precisamos reconstituir toda a República. Então, isso seria um extremo equivocado, a meu ver, que representaria uma ruptura absolutamente injustificada, mas, por outro lado, nós não podemos fechar os olhos para a ideia de que o ordenamento jurídico, de tempos em tempos, ele precisa ser atualizado, ele precisa evoluir, assim como a sociedade também evolui. Então, essa é a nossa reflexão de hoje. Comente aí o que você pensa a respeito desse assunto e vamos aqui continuar sempre pensando o mundo juntos. Um grande abraço, meus amigos. Aprende direito. Tchau, tchau. Até mais.